Olá, primeiro ano. Nós vamos iniciar o terceiro bimestre dando continuidade com o estudo do material estruturado. Como a nossa última aula, a gente trabalhou o material estruturado 5, nós vamos dar continuidade com o material estruturado número 6. Vamos então fazer a análise da aula D06. Bom, pessoal, nós vamos fazer agora a análise do material estruturado número 6, que apresenta o descritor número 6 de língua portuguesa, que é a habilidade de distinguir um fato de uma opinião de um fato, tá certo? Então, nessa aula número 6, nós vamos aprender a identificar textos de natureza argumentativa, a diferenciar fato e opiniões relativas a um fato, a identificar opiniões expostas em textos de gêneros diversos e também a perceber como as opiniões se manifestam em um texto. Esse descritor número 6, com certeza vocês já se depararam com questões que aborda esse descritor 6, que é você fazer a leitura de um texto e dentro dele você saber diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião. Então, para dar início, nós vamos fazer a análise dessa notícia. Essa notícia ela é do ano passado, foi veiculada no jornal O Povo Online através de uma rede social, certo? Vamos fazer a leitura. O duelo entre Vasco e São Paulo, realizado no Rio de Janeiro neste domingo 25, terminado em 2-0 para os mandantes, foi marcado por um caso de homofobia, envolvendo os torcedores do Cruz Maltino, o que pode render a perda de 3 pontos ao clube. Aos 19 minutos do segundo tempo, os torcedores do Vasco gritavam "time de viado" para os jogadores do São Paulo. O árbitro Anderson Daronco paralisou o jogo para relatar o caso. Os casos de homofobia passaram a render punições desde a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem pratica ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão da origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, será enquadrado no artigo 243 do Código Disciplinar, certo? Então, essa notícia ela foi veiculada através de uma rede social. Vamos fazer a seguinte indagação. Que acontecimento foi divulgado pela notícia que a gente acabou de ler? O que é que a gente pode dizer que foi lido aqui nessa notícia? Um caso de homofobia num estádio de futebol, né? Então, isso a gente pode dizer que foi noticiado aqui nessa notícia. Vamos fazer uma segunda leitura também de uma notícia sobre o mesmo assunto, certo? Dessa vez veiculada no Instagram. Na tarde de domingo, o árbitro Anderson Daronco paralisou o jogo entre São Paulo e Vasco para avisar ao Luxemburgo e aos vascaínos que se os xingamentos homofóbicos da torcida continuassem, o jogo não reiniciaria. Uma atitude que foi aplaudida nas redes sociais, mas que foi pouco comentada em canais esportivos e pela CBF, certo? Então, se a gente analisar, nós temos duas notícias, né? A primeira lida e a segunda, em que aparecem uma notícia do mesmo assunto, certo? Então, vamos fazer outra indagação. Desconsiderando que a primeira notícia é mais detalhada que a segunda, há alguma diferença entre o que é noticiado? Por que você acha que isso acontece? Gente, então, se a gente for analisar as duas notícias, a gente só percebe o que já foi constatado, que uma notícia é mais detalhada, né, nos apresenta mais detalhes, que é o caso da primeira notícia, e a segunda, ela é mais enxuta, mais sucinta, certo? Mas que elas tratam o mesmo assunto, certo? Então, tem diferença? Então, a gente pode constatar que não há diferença entre as notícias, a não ser o que a gente acabou de identificar, que uma é mais detalhada que a outra, certo? Por que você acha que isso acontece?
porque é a notícia de um fato, né? E o fato, ele é algo que foi comprovado, que aconteceu e que não há porque não há o porquê de ter mudanças, né, de uma notícia para outra. Até porque o jornal, ele tem que ser sério, não pode trazer informações falsas, né? Então, o que foi noticiado em um tem que ser noticiado no outro igualmente, porque senão a gente pode até pensar que o jornal não está sendo sério, né, e está trazendo alguma notícia que não é verídica, o que não pode acontecer. Aí a gente pode até pensar que tem jornais que eles acabam cometendo isso, né? Porque são mais tendenciosos, né? Puxam mais uma notícia ao que convém a eles, mas isso não é o papel do jornal. O jornal ele deve ser imparcial, tá certo? Pessoal, aqui tem os comentários a respeito dessas notícias que a gente leu. Vamos fazer a leitura desses comentários. Tem os emojis de palmas, né? Palmas para esse árbitro. Tem meu respeito. Nessas horas a gente recupera a esperança nos seres humanos. O segundo comentário. Melhor acabar logo com os jogos. Outro comentário. Não existe mais lugar para a homofobia. Outro comentário. Finalmente estão atuando contra atos discriminatórios nesse tipo. Espero que façam o mesmo com comentários racistas, machistas e outros. O outro comentário, geração mimizenta. E o último comentário, tá ficando chato. Sempre foi zoada a torcida do São Paulo com isso. Tudo tá ficando chatão. Então, nós fizemos a leitura aqui de 6 comentários, certo? E a indagação que fica para a gente. Considerando os comentários que você acabou de ler, esses 6 comentários lidos, como os usuários se posicionaram diante da atitude do juiz? Então, eu quero que vocês pensem um pouquinho agora sobre esses comentários. Eu vou voltar aqui. Em relação ao que a atitude do juiz, que foi paralisar o jogo, esses comentários, eles foram contra ou a favor do juiz? Espero que vocês tenham observado que alguns comentários são a favor, né, do juiz, que o juiz foi correto em paralisar, e vocês podem observar que também tem comentários que foi contra a atitude do juiz, né? Então, tá aqui as opiniões divididas, tá certo? Então, era isso que eu queria que vocês observassem em relação à notícia e em relação aos comentários da notícia, certo? O que é que a gente pode perceber? Que a notícia, ela se trata de um fato, certo? E os comentários se trata da opinião, tá certo? Então, vamos ao conceito. Fato pode ser entendido como algo que é de conhecimento de todos. Trata-se de um acontecimento, um dado que pode ser verificado e comprovado por meio de documentos ou registros, certo? Então, por que naquela notícia nós temos um fato? Porque nós temos um acontecimento, ele foi real e pode ser comprovado, certo? Vamos ver o que é opinião. Opinião traz um ponto de vista de quem produz o texto. Trata-se de uma maneira mais particular de se perceber um fato. Como esse ponto de vista pode variar de acordo com o produtor do texto, não é possível atribuirmos a ele o valor de verdade absoluta. Cada opinião apresentada pode ter associada a ela uma opinião contrária. Então, fato é algo que pode ser comprovado, certo? Não há como contestar, porque é algum acontecimento que ele pode ser comprovado, pode ser verificado. E a opinião não. A opinião ela pode haver mudança dependendo de quem a coloca, certo? A opinião é o olhar que cada pessoa tem sobre o fato. É um olhar que ele é particular, que pode haver mudança. E a gente pode constatar isso através das opiniões, dos comentários
sobre a notícia. Algumas pessoas concordando e outras não, certo? Então, essa é a diferença básica entre fato e opinião. Vamos analisar, para finalizar a aula, esses dois exemplos. Exemplo 1. O Brasil é considerado um país de dimensões continentais. Isso é um fato ou é uma opinião? É um fato, né? Porque a gente pode comprovar, é algo que a gente pode verificar e comprovar. O Brasil é considerado um país de dimensões continentais. Isso é incontestável. Por isso que se enquadra em ser um fato, tá certo? Agora vamos para o exemplo 3. O Brasil é um bom lugar para se viver. Isso é um fato ou é uma opinião? Espero que vocês tenham constatado que se trata de uma opinião, certo? Por quê? O Brasil é um bom lugar para viver. Isso aqui é uma opinião particular, é um olhar mais particular, mais específico de alguma pessoa. E outra pessoa, ela pode vir e discordar. Então, isso é uma opinião. Percebam a diferença entre fato e opinião. Fato, eu não posso contestar. E a opinião, ela pode ser contestada e aparecer diferentes opiniões. Então, alguém falou que o Brasil é um bom lugar para viver, mas pode outra pessoa não ter essa mesma opinião. Vamos para o exemplo número 2. O juiz Anderson Daronco interrompeu uma partida de futebol por conta de cantos homofóbicos. Isso é um fato ou uma opinião? Isso é um fato, né? Espero que vocês tenham constatado isso. Por que é um fato? Porque isso realmente aconteceu. Isso pôde ser verificado, né? Ninguém pode contestar isso, porque isso foi um acontecimento que foi constatado, certo? Agora nós vamos para o exemplo número 4. O juiz Anderson Daronco tornou-se um exemplo a ser seguido pelos outros árbitros. Isso é um fato ou uma opinião? É uma opinião, porque alguém acha que ele tornou-se um exemplo para os outros árbitros. Isso pode ser contestado? Pode. Pode alguém não concordar com isso. Então, se pode ser contestado e pode aparecer algo diferente, uma opinião diferente, então trata-se de uma opinião. Alguém pode simplesmente pensar que não, que o árbitro ele não se tornou um exemplo, né? Então ela pode ser contestada. É importante a gente analisar esses conceitos, porque quando a gente for fazer a leitura de um texto, a gente tem que perceber o que dentro do texto é um fato, realmente aconteceu, realmente é incontestável, ou que é uma opinião, que é aquilo que pode ser modificado, alguém pode pensar diferente, que é alguma coisa mais particular, tá certo? Então a gente finaliza a aula D06 e eu vou deixar disponível após o vídeo uma atividade para vocês fixarem melhor esse descritor através dessa atividade de fixação. Espero que vocês tenham aprendido.